Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aí a mais uma aula aqui no UPM. E agora eu quero falar com você sobre mudanças, né? Por meio do processo 4.6, um processo de integração que se chama realizar o controle integrado de mudanças. O objetivo deste processo, especificamente, é revisar todas as solicitações de mudanças que foram geradas ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que a gente vai executando o projeto, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, nos documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto e comunicar essas decisões às partes interessadas. Então, esse processo ele é responsável por centralizar todo o processo de gestão das mudanças do projeto. Nós sabemos que as mudanças elas vão acontecer e nós precisamos criar um sistema para poder gerenciar e não podemos permitir de forma nenhuma que mudanças não autorizadas sejam incorporadas no projeto, né? Então esse é o nosso trabalho enquanto gerente de projetos. Se vocês devem lembrar lá o conceito de scope creep, por exemplo, scope creep significa aumento desordenado de escopo. São pequenas mudanças que vão sendo inseridas no escopo do projeto sem necessariamente passar por um processo de aprovação dessas mudanças. Então esse processo ele vai gerenciar este trabalho de controle das mudanças. Nós temos aqui justamente o processo com suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Eu quero chamar a atenção a um aspecto especial, né, em relação à entrada chamada solicitações de mudança. É importante a gente enfatizar que solicitações de mudança elas são sempre saídas de processos, de todos os processos, né? Não todos, digamos assim, né? De alguns processos que prevêem solicitações de mudanças, exceto este processo, né, de realizar o controle integrado de mudanças. Então, vários processos do PMBOK, eles têm como resultado final uma solicitação de mudança. E aí essa solicitação de mudança, ela é encaminhada para este processo. E dentro desse processo nós vamos avaliar para saber se a mudança realmente é interessante para o projeto, se ela defende os interesses do projeto, se ela está alinhada aos objetivos, se ela vai trazer valor para o projeto. E aí, se ela trazer valor, nós vamos aprovar essa solicitação de mudança. Caso contrário, nós podemos rejeitar essa solicitação de mudança. Tudo bem? Então, algumas ferramentas e técnicas são sugeridas para poder a gente analisar essas solicitações de mudanças e o resultado vai ser solicitações de mudança aprovadas, né, que serão encaminhadas lá para o processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto, que vai justamente se responsabilizar por fazer os ajustes que foram aprovados dentro da linha de base do projeto, ok? Então, solicitações de mudança, sempre saídas de processos. No caso específico deste processo que nós estamos estudando agora, ele vai ser uma entrada e o resultado pode ser justamente as solicitações de mudança aprovadas. Aquelas que não forem aprovadas, elas vão entrar num registro, né, onde a gente vai anotar o motivo pelo qual a solicitação de mudança não foi aprovada e vamos buscar comunicar às partes interessadas para que elas saibam, né? Nós temos aí o trabalho de engajamento das partes interessadas e independente se a solicitação de mudança dela é aprovada ou não, nós precisamos comunicar do status, né, de andamento daquela solicitação. Isso é extremamente importante e é um trabalho que nós, enquanto gestores de projetos, precisamos fazer, ok? Então, dentro deste processo, nós buscamos influenciar fatores que tentam evitar o controle integrado de mudanças para que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas. Falei agora há pouco do scope creep. É muito comum várias ações serem tomadas no entorno do projeto, tentando viabilizar uma solicitação de mudança sem necessariamente passar por esse controle. E o nosso papel é influenciar fatores que tentam evitar esse controle integrado, ok? Revisar, analisar e aprovar solicitações de mudança imediatamente, né, o mais cedo possível, até mesmo porque muitas solicitações de mudanças podem ter prazos de validade. Uma decisão lenta, né, reafirmando isso, pode afetar negativamente o tempo, custo ou viabilidade de uma mudança, ok? Nós temos também que gerenciar as mudanças aprovadas dentro da linha de base, como eu mencionei com vocês. Essas mudanças aprovadas serão encaminhadas lá para o processo
cabeça de chave de execução, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Um outro papel do gerente de projetos também em relação à gestão das mudanças no projeto envolve manter a integridade da linha de base, liberando somente as mudanças aprovadas para serem incorporadas ao projeto. Então esse é um esforço também, nós temos que respeitar essa nossa linha de base, ela eventualmente vai sofrer alguns ajustes, mas somente devido às mudanças que forem aprovadas dentro do projeto. Coordenar mudanças através de todo o projeto, documentar o impacto completo das solicitações de mudança, nós precisamos registrar tudo isso para a gente poder saber o status de andamento das solicitações de mudanças aprovadas e rejeitadas. As solicitações de mudanças devem ser sempre registradas de maneira escrita e introduzidas no gerenciamento de mudanças e ou no sistema de gerenciamento de configurações. Para quem não lembra, o sistema de gerenciamento de configurações é um sistema que a gente cria para comunicar às pessoas que trabalham no projeto, normalmente a equipe do projeto, qual que é a versão mais atual do plano. Então vamos supor que uma solicitação de mudança é aprovada, eu como gerente de projetos, eu atualizo a linha de base, mas quem está lá no campo, executando a tarefa, quem está pegando o boi pelo chifre, precisa ser comunicado que aquela mudança foi aprovada, para que ele possa tomar ações de correção, ações para poder garantir que aquela mudança seja incorporada realmente no trabalho que ela está sendo feito. Então, o sistema de configuração ele vai cuidar de comunicar justamente para essas pessoas qual que é a versão mais atual do plano do projeto. Tudo bem? Toda solicitação documentada de mudança deve ser aprovada ou rejeitada por alguma autoridade dentro da equipe de gerenciamento de projetos ou organização externa. Então, nós podemos estabelecer níveis de avaliação, de aprovação das solicitações de mudanças. Então, até determinado nível, pode ser da competência do gerente de projetos aprovar ou não determinadas solicitações. Acima de determinado nível, pode às vezes ser necessário eu ter que envolver alguma gerência sênior, o patrocinador ou mesmo o cliente. Se eventualmente aquela mudança tiver um impacto muito profundo no projeto, é necessário muitas vezes eu envolver o cliente no processo decisório para saber se aquela solicitação de mudança deve ser implementada ou não, ok? Algumas mudanças podem ser aprovadas pelo GP, como eu mencionei, conforme definição nos papéis e responsabilidades do projeto. E no projeto também pode existir um CCM, que seria um Comitê de Controle de Mudanças, responsável pela aprovação ou rejeição das mudanças. Às vezes pode acontecer uma situação em que alguma parte interessada pode ficar insatisfeita com o gerente de projetos aprovando ou rejeitando as solicitações de mudanças e pode às vezes classificar aquilo como tendencioso. Ele aprovou aquela mudança porque ele gosta de fulano, ele não aprovou a minha porque não gosta de mim. Então, para tirar esse aspecto de pessoalidade do processo de aprovação das mudanças, pode-se, para o exame PMP e CAPM, prever esses exames eles prevêem a criação de um comitê de controle de mudanças que vai ser composto por várias pessoas, pode ser, por exemplo, por gerentes de outras áreas, pode ser pelo patrocinador, às vezes o cliente pode fazer parte deste comitê, e esse comitê ele vai avaliar as mudanças, as solicitações de mudanças mais importantes dentro do projeto, tratando a questão com o máximo de isonomia, o máximo de imparcialidade na avaliação de cada uma dessas mudanças. É até bom para o gerente de projetos que ele tenha, no caso, este comitê, porque isso de alguma forma facilita a tomada de decisão e ajuda até na administração das partes interessadas, no engajamento dessas partes interessadas. Algumas mudanças propostas podem vir a precisar do aval do cliente e deve-se respeitar o contrato que foi estabelecido, ok? Então, nós já mencionamos sobre isso. E algumas etapas do gerenciamento de mudanças, qual que é o passo a passo para se gerenciar mudanças dentro do projeto? Eu trouxe aqui para vocês, é importantíssimo que a gente saiba quais são essas etapas, elas são lógicas, ok? Vamos lá, primeira coisa
que nós, enquanto gestores de projetos, precisamos fazer em relação às mudanças e entender este contexto para o exame PMP e CAPM é o seguinte: eliminar proativamente a necessidade da mudança, ok? Evidentemente, tem mudanças que são importantes, elas serão avaliadas, serão incorporadas ao processo de avaliação e eventualmente serão aprovadas, ok? Mas se a gente deixar solto, começa a ter solicitações de mudança de todo lado. Então a gente tem que prever cenários no seguinte sentido: o que eu posso fazer para eliminar, né, a necessidade de mudanças que não ajudam muito o projeto? Então nós temos que resolver o problema na raiz, né? Esse é o papel do gerente de projeto, sempre resolver o problema na raiz, nunca deixar com que a coisa se protele, né, por um longo período. Então esse é o primeiro passo. O gerente de projeto, você tem que ser proativo para evitar mudanças desnecessárias. Mas caso ocorram solicitações de mudanças, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a mudança, levantar informações sobre ela, na sequência verificar o impacto da mudança dentro da área de conhecimento. Muitas vezes uma solicitação de mudança ela traz impactos em relação a escopo, a prazo, a custo, né, a qualidade, a recursos, ela pode trazer novos riscos. Então a gente tem que ter uma visão, né, qual que é o impacto dessa mudança dentro do projeto, para saber se é viável ou não. Pode acontecer às vezes de um cliente virar para você e falar assim: eu gostaria que seja implementada essa mudança aqui dentro do projeto, colocado mais alguns recursos dentro do projeto. E você vai lá, né, vai calcular justamente o impacto daquilo e apresentar para o cliente: olha, cliente, eu posso implementar sim, né, se você quiser, mas isso vai aumentar o cronograma, vai aumentar o custo em mais tanto, né, em função dessa mudança incorporada. E o cliente vendo aquelas informações, ele pode chegar à conclusão: realmente, acho que não vai valer o esforço dessa mudança, pode continuar do jeito que você está, ok? Às vezes isso pode acontecer, acontece na prática também. Criar uma solicitação de mudança, já com essas informações, né? Documentar, a ideia de documentar essas informações. Depois, realizar o controle integrado de mudanças, rodar o processo, né? Como que funciona o processo para poder fazer a gestão da mudança, né? Gerenciar as expectativas das partes interessadas ao comunicar a mudança às partes afetadas pela mudança, ok? Então, como eu disse para vocês, né, anteriormente, não comunicar apenas as mudanças aprovadas, mas também as rejeitadas. É uma maneira da gente engajar, gerenciar as partes interessadas. E gerenciar o projeto de acordo com o plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto revisados, ok? Então a gente está com isso, a gente garante, né, que todo o trabalho de gestão de mudanças seja feito de forma adequada, começando desde, né, uma ação mais proativa de eliminar a necessidade de mudanças desnecessárias lá no começo, antes da mudança existir, mas depois ela existindo, nós vamos justamente aí identificar, avaliar impacto, criar solicitação, rodar o processo e comunicar as partes interessadas. Resumindo essas etapas, né, não que cada uma delas não seja importante, mas se a gente pudesse falar assim, o que é mais importante para o exame PMP e CAPM a gente saber em relação à mudança. Eu trouxe um resumo aqui, 4 tópicos, né? Quando você vai analisar qualquer solicitação de mudança, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar impacto, ok? Qual que é o impacto que aquela solicitação de mudança vai trazer para o meu projeto? Depois, identificar opções, tá? Uma vez que eu identifiquei os impactos, quais são as ações a serem tomadas? Eu posso ter várias, e eu preciso escolher uma, né? E aí uma vez que eu escolhi, ou que eu apresento, né, ou que eu apresente, no caso, uma ou 2 ou 3 opções, eu preciso obter aprovação interna para a solicitação de mudança, ok? Pode ser necessário, às vezes, uma aprovação junto ao comitê, ou mesmo junto ao patrocinador, e, em alguns casos, pode ser necessário obter a adesão do cliente, né, se necessário, ok? A gente poderia resumir nessas 4 etapas aí: avaliar o impacto, identificar opções, obter aprovação interna e, eventualmente, aprovação externa quando a mudança trazer um impacto maior
para o nosso projeto. Então, pessoal, basicamente esse é o recado que eu tenho para dar para vocês em relação a este processo de trabalhar, de gerenciar essas mudanças. É muito importante que a gente compreenda este contexto. Vamos seguir para a nossa próxima aula e a gente se vê em breve. Até mais!